Então, o nosso próximo tema de estudo são as sequências numéricas. Tá? Basicamente aqui, então, nosso próximo tema aí são as sequências numéricas, né? E basicamente nós vamos estudar dois tipos de sequência: as progressões aritméticas Então, progressões aritméticas, que a gente carinhosamente apelida de PA, e as progressões geométricas, que a gente apelida de PG. Bom, mas antes de estudar essas sequências, esses tipos de sequência, a gente precisa entender o que é uma sequência. Bom, como o próprio nome diz, sequência numérica é uma sequência de números, mas essa sequência de números ela tem algumas regras para que ela seja construída. Então, assim, a sequência numérica nada mais é que uma função. Essa função é um tema que nós estudamos ano passado. E a gente sabe que toda função ela tem um domínio, e no caso das sequências numéricas, o domínio vão ser os naturais diferentes de zero. Esse asterisco aqui indica que é diferente de zero. A gente está pegando todo o conjunto dos naturais menos o zero. E o contradomínio aqui, ó, vai ser o conjunto dos reais. Então, basicamente, numa sequência, você tem aqui um conjunto, que é o domínio. Esse domínio é o conjunto dos naturais, diferentes de zero. Então, quem está aqui dentro é o 1, o 2, o 3. Vou botar reticências aqui. E ele vai para o conjunto dos reais. E aqui a gente denota assim, ó. A gente vai denotar aqui, ó, A1. Vocês já vão ver por que A1, tá? A2, A3 e assim sucessivamente. Então, é uma função que faz isso aqui, ó. Bom, mas como assim, né? A gente estudou função no primeiro ano e a gente sabe que a função era basicamente uma regra que a gente tinha. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. F de x igual a 2x mais 3, certo? Só que o x aqui, ele poderia, nas funções lá que a gente estava trabalhando no primeiro ano, poderia ser atribuído qualquer valor para x. Poderia ser 1, 2, menos 5, 1,9. Você poderia colocar aqui qualquer valor para x. Aqui no caso das sequências, os valores que a gente vai inserir vão ser os naturais diferentes de zero. E aí, para cada valor natural, você vai ter um elemento correspondente que vai formar a nossa sequência. Então, quando eu faço aqui o f de 1 para essa função, o que é esse f de 1? É o primeiro termo da sequência,
que a gente denota por A1. Em vez de a gente usar aqui o termo F1, quando a gente for trabalhar com a sequência, a gente vai usar A1. E quem que vai ser esse A1? Bom, no lugar de x, eu vou colocar 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3, que é igual a 5. Então, esse é o primeiro termo da minha sequência. Quando eu faço o f de 2, então esse cara aqui vai ser o segundo termo da sequência. Que vai ser 2 vezes 2 mais 3, que é igual a 7. E aí, quando eu faço f de 3, eu vou ter aqui ó, o A3, que vai ser igual a 2 vezes 3 mais 3. 6, 9. E assim sucessivamente. Tá? De tal forma que quando eu atribuir um valor n para essa expressão, esse aqui vai dar o AN, né? O último termo dessa sequência. E como é que vai ser aqui? Ó? 2n mais 3. Tá? Então, qual a diferença aqui, basicamente, do que a gente estudou de funções para sequências? Que na sequência, o domínio, os valores que eu atribuo para x, são valores naturais diferentes de zero. Então, note que a partir dos elementos do domínio que eu insiro nessa regra aqui, eu vou obter os elementos da minha sequência. Então, observe aqui, ó, 5, 7, 9. Provavelmente o próximo aqui, provavelmente não, certamente o próximo é 11, né, se você quiser o A4, e assim sucessivamente, tá? Até chegar no último termo que a gente denota por AN. E em vez de usar f de 1, f de 2, f de 3, a gente vai considerar aqui, ó, esse cara como sendo A1, que significa dizer que é o primeiro termo da minha sequência. Esse cara aqui como sendo A2, que é o segundo termo da sequência. Esse aqui, o A3. Esse aqui, o A4. Então, por que os valores do domínio aqui são naturais diferentes de zero? Porque são esses n's aqui que vão fornecer a posição de cada elemento da sequência. Então, por exemplo, não existe a posição do elemento que é menos 5, ou a posição do elemento que é zero. Então, o elemento ou ele é o primeiro, ou ele é o segundo, ou ele é o terceiro, ou ele é o quarto, ou ele é o quinto, e assim sucessivamente. Então, por esse motivo, que esse domínio para essas funções que determinam as sequências, elas vão ser naturais diferentes de zero. Justamente pelo fato para que você possa ter a posição dos elementos dessa sequência. Tá certo? Isso aqui foi um exemplo, né, de um termo que representa uma sequência, mas poderia ser qualquer outra expressão aqui. Tá? Então, poderia ser aqui, por exemplo, uma função de segundo grau, uma função exponencial, enfim. Mas, de qualquer forma, os valores de x que você pode inserir aqui vão ser sempre os naturais diferentes de zero. Tá? Em geral, essa expressão AN aqui, ó, que lá a gente chama de função, aqui a gente chama de termo geral da sequência. Tá? Por que ele é o termo geral? Porque, por exemplo, se eu quero saber qual é o centésimo termo dessa sequência, olha, eu venho aqui no lugar do n e coloco 100. Eu vou ter o centésimo termo dessa sequência. Ah, se eu quero o 32º, no lugar do n eu coloco 32, eu vou ter o 32º termo dessa sequência. Então, esse AN aqui, em geral, é chamado de termo geral, ou ainda, né, quando a gente coloca esse termo na sequência, ele representa o último termo, pode representar, né, o último termo da sequência. Muito bem, entendido que a sequência é uma função, aí a gente pode partir para as progressões aritméticas, que é o primeiro tipo de função que a gente tem.
Então, as progressões aritméticas são os primeiros tipos de sequências que a gente vai estudar. E para entender essa progressão aritmética, eu vou partir de um exemplo, de uma sequência, e a gente vai analisar algumas propriedades dessa sequência que eu vou inserir aqui. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, começar por uma sequência assim. Se você olhar para ela, que coisas que você pode observar, né? Você consegue observar aqui, ó, que para ir de um termo para o próximo, a gente está somando 5. E esse valor que eu uso, né, para obter o próximo termo, ele é sempre o mesmo. Né? Eu estou somando um valor para obter o próximo termo. Isso é a característica de uma progressão aritmética. Tá? Sempre que eu quero obter um termo posterior da sequência, eu vou somar sempre o mesmo valor. Então, quando você tem aqui, ó, o A1, para obter o A2, eu somo 5. Para obter o A3, eu pego o A2 e somo com 5. Para obter o A4, eu pego o A3 e somo com 5. E assim sucessivamente. Não necessariamente precisa ser o 5, tá? Pode ser qualquer outro valor que você some. Você pode somar, por exemplo, o 10, somar o menos meio, somar o menos 10. Não interessa, tá? Mas é que esse valor vai ser sempre constante ao longo da sequência. E isso que caracteriza uma PA. E aí algumas observações que a gente pode fazer, tá? Bom, a esse valor que você soma, e é sempre o mesmo, a gente dá um nome de razão. Então, a razão que a gente denota aqui nas PAs por R, neste caso, neste exemplo, é igual a 5. E a gente vai ver como que a gente obtém essa razão quando a gente tem uma sequência genérica qualquer. Então, muito bem, vamos observar algumas coisas aqui. Ó. Eu sei que o meu A1, ou seja, o primeiro termo dessa sequência, é menos 9. O A2, por sua vez, está ali é menos 4, mas para obter esse A2, o que eu fiz? Eu peguei esse A1 e somei com a minha razão. Certo? Então, se você olhar ali, ó, eu fiz menos 9 mais 5, e aí cheguei no menos 4. Tá? O A3, eu também posso partir do A1. Só que agora, em vez de ser A1 mais a razão, eu fiz o A1 mais 2 vezes a razão. Olha o que acontece. Ó. Eu vou ter um menos 9 mais 2 vezes o 5. Faço a multiplicação primeiro, fica 10. 10 com 9 dá 1 positivo. Ó, se eu for calcular o A4, eu tenho o seguinte aqui, ó, A1 mais 3 vezes a razão. Eu vou ter aqui, ó, menos 9 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15, com menos 9, 6. Tá vendo? E assim sucessivamente. Olha só, se eu quiser um termo qualquer dessa sequência, o que vai acontecer? Ó? Eu vou fixar o A1, né? Porque note que, ó, que o A1 está em todos os termos, né? E observe o seguinte, que a posição do elemento que eu quero é esse nzinho aqui, ó. E o número que está multiplicado pela razão é antecessor da posição do elemento que eu quero.
Então, se eu quero o A2, o termo que multiplica a razão aqui é 1. Se eu quero o A3, o termo que multiplica aqui a razão é o 2. Se eu quero o A4, o termo que multiplica a razão aqui é 3. Se eu quero o AN, quem vai multiplicar a razão vai ser o antecessor de N. E o antecessor de N é quem? É o N menos 1. Então, vezes a razão. Tá aí, ó. Então, isso aqui pra gente representa o termo geral ou termo genérico de uma PA. Isso aqui de uma PA qualquer. No nosso caso, como eu estou dando como exemplo, né, aqui eu estou fazendo de forma geral. Se você tem uma PA que tem um termo A1 e uma razão R, você substitui aqui e acha o termo geral. No nosso caso, como que seria aqui o termo geral desta sequência, né? Que eu estou analisando. Ó, seria assim, AN, quem que é o primeiro termo? Menos 9, mais N menos 1, vezes a razão que eu tenho, que é 5. Então, olha aqui quem que seria o nosso AN, que é o nosso termo geral, para essa sequência especificamente. Menos 9, aplicando a distributiva ali, eu vou ter 5N menos 5. E aqui eu vou ter menos 9 com menos 5 dá menos 14. Então, 5N menos 14. Então, isso aqui é para o nosso exemplo. E isso aqui, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, é para uma progressão qualquer. Tá? Então, isso aqui é no exemplo. Como assim? Porque agora, ó, se eu quiser saber o A100, eu não preciso ficar somando 5 toda hora, né, até chegar lá no A100. Posso pegar simplesmente aqui no lugar do n e colocar 100. E note que dá certo para todos os termos. Ó. Por exemplo, o A1. O A1 eu sei que é menos 9. Se no lugar do n eu colocar 1, o que vai acontecer aqui? Ó? A1 vai ficar 5 vezes 1, que é 5, menos 14, que é igual a quanto? Menos 9. Certo? Se no lugar do n, eu quero saber o A2. Então, se no lugar do n eu colocar 2, vai ficar 5 vezes 2, 10, menos 14, menos 4. Tá aqui, ó. Se no lugar do n eu colocar 3, 5 vezes 3, 15, menos 14 e 1. Tá aqui, ó. Se eu quiser saber o A4, 5 vezes 4, 20, menos 14, 6. Então, essa expressão aqui me fornece qualquer termo da sequência. Por isso a importância de saber o termo geral dessa sequência. E observe que a razão aqui, ó, que é 5. Ah, mas como é que eu obtenho essa razão? Da seguinte forma. Ó. Esse 5 aqui, como é que você obteve? Se você perceber, esse 5 aqui ele foi obtido da onde? Quando você fez a diferença do A2 com A1. Então, ó, A2 menos A1. Então, se você faz aqui, ó, menos 4 com menos 9, vai ficar menos 4 mais 9, que é igual a 5 positivo. Esse 5 aqui você obteve da mesma forma. Você fez o A3 agora menos o A2. Você faz aqui, ó, 1 menos 4 dá 1 mais 4, que também é 5. Aqui como é que você fez? Você fez o A4 menos o A3. Então, se você fizer aqui, ó, 6 menos 1 dá 5. Então, para você obter a razão de uma PA de forma geral, a gente sempre faz assim, ó, a gente pega um termo da sequência e subtrai do termo de posição anterior ao termo que você está pegando. Então, se você pegar aqui o A5, você tem que subtrair de quem? Do A4, por isso N-1 aqui. Se você pegar o A20, você tem que subtrair de quem? Do A19. Então, 20 menos 1, 19. Se você pegar o A100, você tem que subtrair do A99. Então, 100 menos 1, 99. Então, isso aqui, ó, é a fórmula para a gente calcular a razão de uma progressão aritmética. Porém,
esse não é o único termo geral que a gente tem. Então, aqui, se você perceber nesse termo geral que eu estou usando, eu fixei o A1. Mas será que para obter um termo qualquer da sequência, obrigatoriamente tem que estar fixado o A1 aqui? Eu não poderia, por exemplo, pegar o A4, e em vez de fixar o A1, eu fixar aqui, por exemplo, o A2? Poderia, tá? Mas daí seria quantas vezes a minha razão agora? Em vez de ser 3 vezes a razão, seria quantas vezes a razão? 2. Né? Então, olha aqui, ó, vê como que dá certo. O A2, nesse caso, é menos 4. Mais 2 vezes a razão, que é 5. Você vai ter aqui, ó, 10 menos 4 é 6. O A4 é 6. Tá aqui, ó. Então, não necessariamente você precisa fixar o A1. Por exemplo, se eu quiser o A100, né, em tese, usando esse termo geral aqui, ó, como é que eu calcularia esse A100? Eu faria assim, ó, A1 mais N menos 1. Então, 99, aliás, 100 menos 1 vezes a razão. Então, olha aqui que eu vou obter. O A1 menos 9. Mais 100 menos 1, 99. Razão 5. Então, vou ter aqui o seguinte, ó. Menos 9 mais 495. Isso aqui vai ser igual a 486. Mas veja, aqui para calcular esse A100, eu fixei o A1. Obrigatoriamente eu preciso fixar o A1? Não. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui o A100. Em vez de começar pelo A1, eu poderia, por exemplo, começar pelo A6. Só que em vez agora de multiplicar 99 vezes a razão, eu vou multiplicar por 94 vezes a razão. Tá, professor, mas aí como que você obtém esse número aqui, ó, que está multiplicando a razão quando aqui não está fixado o A1? Né? Porque se eu sei que é A1, você falou que na fórmula que é N menos 1. Só que é só você observar isso aqui, ó. Se aqui for 1, a gente faz N menos 1. Se aqui for 5, a gente faz N menos 5. Se aqui eu fixar o 6, a gente faz o N menos 6. Então, na verdade, esse 94 aqui, como é que eu obtive? Ó? Eu fiz o 100 menos o 6. Ó, eu peguei a posição do elemento que eu quero e subtraí da posição do elemento que eu fixei. Quer ver como é que vai dar o mesmo valor? Ó? O A6, quem que é? Bom, o A6 aqui, ó, fazendo as continhas, né? Como a razão aqui é 5, então se a gente olhar aqui na nossa sequência, o A5 é 11. Se eu somar com 5, né, para obter o A6, eu vou ter 16. Então, o nosso A100 aqui, ó, vai ser igual ao A6, que é 16, mais 94 vezes a razão, que é 5. Então, isso aqui vai ser igual a 16 mais 94 vezes 5, 470. Então, eu tenho aqui, ó, 486. Mesma coisa. Então, não necessariamente você precisa fixar o primeiro termo da sequência. Por esse motivo, além desse termo geral aqui, ó, que a gente tem A1 mais N menos 1 vezes a razão, tal, como aqui é 1, eu pego esse N que está multiplicando aqui a razão, né, e subtraio de 1, que vai ser justamente o termo aqui que vai ser multiplicado pela razão. Agora, se em vez de eu fixar o 1, eu fixasse um termo qualquer aqui, P. O
quem estaria multiplicando a razão? Agora seria quem? N menos o P. Então, esses aqui são os dois termos gerais que eu posso usar para as minhas progressões aritméticas. Tá? Beleza? Então, o próximo passo é entender algumas propriedades da PA. Então, para isso, eu peguei o exemplo da minha sequência ali e não deixei ela de forma infinita. Tá? Eu limitei ela somente com 5 termos. E daí assim fica mais fácil de a gente analisar as propriedades. Então, olha só o que você tem aqui. Ó. Se você pegar o primeiro termo e somar com o último, então se você pegar aqui ó, o A1 e somar, nesse caso, com o A5, você vai ter aqui ó, menos 9 com 11 dá 2. E se você pegar aqui ó, o segundo termo e somar com o quarto, ou seja, somar o A2 com o A4, também dá quanto? 2. Ah, mas será que eu posso dizer que sempre quando eu pego termos equidistantes do extremo e somo, sempre vai dar o mesmo resultado? Numa PA, sim. Então, a gente pode ir um pouquinho mais além, né? Se a gente observar aqui, ó, pegar a sequência menos 4, menos 9, menos 4, 1, 6, 11, 16 e 21. Então, você pegar aqui ó, a sequência e colocar mais termos, então, por exemplo, menos 9, menos 4, 1, 6, 11, 16 e 21, se você pegar aqui ó, o primeiro termo, menos 9, somar com o último, então 21 com menos 9, dá 12. Tá? Se você pegar aqui o 16 e somar com o menos 4, também dá quanto? 12. Se você pegar o 11 aqui e somar com 1, também dá quanto? 12. Tá? Então, a primeira propriedade da PA que a gente pode colocar é a seguinte. Ó. A soma de termos equidistantes. O que eu quero dizer com equidistantes? Que tem a mesma distância, tá? Equidistantes dos extremos é sempre a mesma. E a segunda propriedade, eu não sei se vocês perceberam aqui, que neste caso, para ambos os exemplos que eu coloquei, a quantidade de termos da sequência que eu coloquei é ímpar. Então aqui nesse primeiro caso tem 5 termos e nesse segundo caso aqui tem 7 termos. Mas se você pegar a soma dos extremos, que é 2, e dividir por 2, ou seja, fazer a média aritmética entre a soma dos extremos, você vai ter como resultado o termo central aqui. Ó. Então, 2 divididos por 2 dá 1. 12 divididos por 2 dá 6. Ah, mas e se a quantidade de termos dessa sequência for par? Aí não tem termo médio. Tá? Então, a situação que a gente tem aqui, ó, quando n é ímpar, ou seja, o que é esse n? É a quantidade de termos da sequência. Então, quando o n é ímpar, existe termo médio. E esse termo médio
a gente calcula assim, ó. A gente pega o primeiro termo mais o último e divide por 2. Não precisa ser necessariamente o primeiro e o último. Pode ser o segundo e o penúltimo. Ou pode ser o terceiro e o antepenúltimo. Por que pode ser assim? Porque a gente sabe que a soma dos extremos é a mesma. Então, se eu pegar o 1 e somar com a n, vai ser a mesma coisa de eu pegar o A2 e somar com o penúltimo termo, que vai ser a mesma coisa de eu pegar o terceiro termo e somar com o antepenúltimo, que é a n-2. E assim sucessivamente. Pensando na classificação das PAs, pode acontecer o seguinte, ó. Ela pode ser crescente. Isso vai acontecer quando a razão for positiva. Então, note que nesse exemplo que eu estou dando desde o início da aula, a razão é 5 e ela está indo de um termo menor para um maior. Então, ela está crescendo os seus termos. Ela pode ser decrescente. Obviamente, isso vai acontecer quando a razão for menor que zero. Ou ela pode ser constante. Nesse caso, quando a razão for igual a zero. Como assim a razão é igual a zero? Ué, se você tem uma sequência assim, ó, por exemplo, 4, 4, 4, isso aqui é uma PA de razão zero. Tá? Todos os termos são 4.